Sopra teu vento sobre o deserto sem vida. Minha alma sedenta procura teu rio de água viva. Som de chuvas abundantes eu já posso ouvir. Essas nuvens carregadas de poder, como chuva vem, como chuva vem, como chuva serôdia caindo do céu, o Espírito Santo virá, pois quem fez a promessa é justo e fiel, é certo que não falhará. Vem saciar minha sede de viver, transbordando minha vida de poder. Nessa chuva do Espírito Santo, vou me molhar. Nesse rio de avivamento, vou mergulhar. O que tenho visto é a ação de gotas do teu poder. Estou bem seguro, tu tens muito mais para oferecer. A promessa não demora para se cumprir. Não se cansa tua igreja de pedir. Como chuva vem, como chuva vem, como chuva serôdia caindo do céu, o Espírito Santo virá, pois quem fez a promessa é justo e fiel, é certo que não falhará. Vem saciar minha sede de viver, transbordando minha vida de poder. Nessa chuva do Espírito Santo, vou me molhar. Nesse rio de avivamento, vou mergulhar. Como chuva vem, como chuva vem, como chuva vem. Olá, tudo bem contigo? Que bom que você está aqui mais uma vez para darmos continuidade em nossa série Jesus Restaurador da Vida. E hoje nós iremos então estudar o tema número 11, Jesus e o Sábado, ok? Eu quero então começar fazendo para você uma pergunta. Você tem conseguido descansar? Especialistas, eles chamam o mundo atual que nós vivemos de sociedade do cansaço. E há algum tempo saiu uma matéria na revista que diz assim: depressão, o mal do século. A boa notícia é que o nosso Criador, o Criador do céu, da terra, dos mares e tudo que neles há, o Senhor, Ele projetou, Ele criou um descanso fundamental para você e para mim.
A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela relata que o Senhor, Criador do mundo, ele, após criar todas as coisas, ele criou o descanso no 7º dia. E tudo isso é maravilhoso. Deus criou essa pausa para você e para mim, para que nós possamos passar tempo, e não é qualquer tempo, mas um tempo de qualidade com Ele, com o Criador, nos lembrando de que Ele foi quem fez todas as coisas e Ele é o nosso Salvador também, o dono de nossa vida, o nosso Senhor. O sábado, portanto, ele foi instituído por Deus. Foi Deus que instituiu o sábado. E Deus, ele fez isso lá na criação, depois que ele terminou de fazer todas as coisas. Segundo a Bíblia, quando ele terminou todas as coisas, ele então abençoou, ele santificou e ele descansou no 7º dia. Maravilhoso saber disso, né? Foi Deus quem fez para o seu e para o meu benefício. E hoje nós iremos justamente estudar sobre isso. O dia de descanso segundo a Bíblia, o 7º dia do Senhor, o sábado, que foi estabelecido pelo nosso Criador, pelo próprio Deus. Mas antes de darmos continuidade nesse estudo, eu quero chamar a minha dupla missionária, o pastor Luiz, e ele quer falar um pouquinho com você, ok? Pastor Luiz, a sua vez, por favor. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao estudo bíblico de hoje. O nosso tema é especial, é um tema importante, profundo e necessário. Então prepare o seu coração para estudar conosco hoje um tema que vai tirar muitas dúvidas e vai direcionar você da maneira correta. Mas antes, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por estarmos aqui para dar sequência a esta série maravilhosa e começar hoje mais um estudo da Tua Palavra. Ilumina-nos, dá-nos o Teu Santo Espírito e a Tua direção para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Um dia, um gerente de um hotel conversou com seu superior e disse que não trabalhava aos sábados, porque ele era um adventista. Então esse seu superior disse ao dono da rede de que havia um gerente que não trabalhava aos sábados, por ser um adventista. Só que esse gerente era uma pessoa muito eficiente e era uma pessoa que fazia um trabalho excepcional realmente, além de ser uma pessoa muito querida por todo mundo. E o dono da rede de hotéis procurou esse gerente e disse a ele: olha, eu sei que você é um ótimo funcionário, todo mundo gosta de você e sei que você também guarda o sábado, mas eu preciso que você venha aos sábados. Eu preciso que você trabalhe aos sábados, pelo menos um sábado por mês. E esse nosso irmão na fé disse: olha, eu não trabalho aos sábados, eu guardo o sábado. E o dono da rede falou assim: olha, é o seguinte, eu preciso que você venha, você não precisa nem trabalhar, mas venha, dá uma supervisionada e pode ir embora. Ele disse: não, mas o senhor não entendeu, se eu vier aqui é como se eu estivesse trabalhando. E o dono da rede disse assim: então é o seguinte, você vem, só dá as orientações para os seus liderados e vai embora, vai para a sua igreja. Ele falou: o senhor não está entendendo, eu não posso nem vir aqui, eu guardo o sábado e sábado eu tenho um compromisso com meu Deus. E o dono da rede de hotéis falou assim: é o seguinte, ou você faz isso que eu estou dizendo, ou você vai perder o emprego, eu vou te mandar embora. Ele falou: olha, eu preciso muito do emprego, eu dependo desse emprego, mas eu não posso desobedecer o meu Deus e transgredir o mandamento dele. Então o dono da rede disse assim: olha, é o seguinte, vamos fazer uma coisa então você não precisa vir o sábado inteiro, você vem só algumas horas o sábado e aí tá tudo bem, uma vez por mês, algumas horinhas, e tem mais, eu vou dobrar o teu salário. Ele falou: olha, eu preciso muito do dinheiro, mas eu não trabalho aos sábados. E o dono insistiu, falou assim: eu aumento 3 vezes mais o teu salário. Ele disse assim: olha, eu agradeço muito, eu preciso muito desse dinheiro, mas eu não posso deixar de ser fiel ao meu Deus. E ele resistiu e disse não. Aí o dono da rede falou assim: tá bom, então você vai para o seu trabalho e no final do expediente
você passa no escritório para a gente poder resolver esse assunto definitivamente. Pensa e tal. Aí ele foi para o trabalho, pensou, no final do dia ele foi no escritório, o dono perguntou de novo, ele disse, não, a minha resposta é a mesma, eu não trabalho aos sábados. O dono falou assim, vai para casa, conversa com a sua esposa, explica para ela e amanhã você me dá a resposta. Ele falou, não preciso nem falar com a minha esposa, que ela pensa como eu, mas tá bom. Foi para casa, conversou com a esposa, oraram, no dia seguinte o dono disse assim, e aí? Ele falou, a resposta é a mesma, eu não trabalho aos sábados porque eu sou fiel ao meu Deus. O patrão então disse, tá bom, é uma escolha sua, então vai trabalhar, no final do expediente, passa aqui para a gente fazer o acerto de contas. E ele trabalhou durante aquele dia preocupado, orou a Deus, se entregou nas mãos de Deus e preocupado com a possibilidade de perder o emprego. Quando passou o dia, ele vai no escritório e o dono está com todos os gerentes reunidos no seu escritório. E o dono olha para ele e fala assim, amigo, você mudou de ideia? Ele disse, não. A ideia é a mesma, eu serei fiel ao meu Deus, custe o que custar, nem que eu perca o emprego, embora eu precise do emprego. E o dono então se dirige a todos os gerentes e fala assim, pessoal, vocês viram, né? Eu tentei de tudo, aumentei o salário, prometi 3 vezes mais, ele não quer, porque quer ser fiel ao Deus dele. Então eu quero dizer para todo mundo aqui, que a partir de hoje, esse homem vai ser o homem da minha mais alta confiança. Ele vai ser o chefe de todos os gerentes. E vou aumentar o salário dele 3 vezes mais. Porque se esse homem é tão fiel ao Deus dele, ele também será fiel a mim e fará o melhor aqui, como ele faz o melhor para o Deus dele. Uau, que impressionante, né? Você viu a importância da fidelidade? É isso. Hoje, a mensagem vai falar com você sobre esse assunto. Estude conosco, aceite a verdade, guarde o sábado e seja fiel a Deus, tá bom? Continue agora estudando a Bíblia e daqui a pouquinho eu volto com você. Isso mesmo. Assim como o pastor Luiz acabou de falar, eu e ele somos uma dupla missionária. E durante os domingos nós estamos aqui juntamente com você para estudarmos a palavra de Deus. E nós iremos começar nosso estudo de hoje lendo um texto muito especial que fala sobre o homem da mão ressequida. E esse texto está no livro de Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, o primeiro evangelho, o capítulo 12. E eu vou ler com você do versículo 9 ao versículo 14. Vamos lá então? Acompanhe comigo a leitura. Mateus capítulo 12, de 9 até 14. O primeiro texto fala assim: partindo dali, entrou na sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. Eles, para o acusarem, o interrogaram: é lícito curar no sábado? Ele lhes respondeu: qual de vós será o homem que, tendo uma ovelha e no sábado ela cair numa cova, não vai apanhá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo é lícito fazer o bem aos sábados. Então disse aquele homem: estende a tua mão. Ele a estendeu e ficou sã como a outra. E o verso 14: os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele, para o matarem. Que texto poderoso! Jesus foi muito claro: no sábado é lícito fazer o bem. Tudo bem? Isso é importante porque isso tem a ver com amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Eu quero começar fazendo para você uma pergunta muito especial. De que dia Jesus afirmou na Bíblia ser Ele o Senhor? Será que Jesus é Senhor de qual dia, conforme Ele mesmo disse? Será que pode ser qualquer dia? Será que a Bíblia diz que Jesus é o Senhor da segunda, da terça, da quarta, do domingo? De que dia é? Vamos ver? Acompanhe comigo a leitura bíblica.
No mesmo livro de Mateus, no mesmo capítulo 12, o versículo 8. Olha o que diz a palavra do Senhor. Pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, segundo a Bíblia, Jesus é o Senhor do sábado. Não é qualquer dia. Deus não aceita qualquer coisa, Ele quer o melhor. E o dia que Ele preparou para o descanso, e o dia que diz a Bíblia que Ele é Senhor do sábado. E de acordo com Jesus, em benefício de quem Ele criou esse dia? Ou seja, Jesus criou o sábado para benefício de quem? Será que Ele criou para benefício próprio? Será que o sábado é para benefício de Deus? Será que Ele criou o sábado para benefício dos anjos? De quem é o benefício? Para quem Deus criou esse dia? Olha o que diz a palavra de Deus. No próximo livro, o livro de Marcos, vamos encontrar Jesus então nos dizendo para quem Ele fez este dia, o sábado. Marcos 2, e eu vou ler com você o versículo 27. Olha o que diz o texto bíblico. Então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então, segundo o texto bíblico, Jesus criou o sábado para beneficiar você e eu, para que nós possamos descansar dos afazeres do dia a dia, para que possamos aliviar nossa mente e nos conectar com muito mais intensidade com o nosso Criador. E o sábado é o dia que aponta para o Criador, porque depois que Ele criou todas as coisas, Ele então separou, Ele santificou, Ele abençoou, Ele descansou no dia de sábado. Agora pare e pense comigo uma coisa. Quando Jesus descansou no sábado, será que Ele descansou porque Ele estava cansado? Deus não cansa. Ele descansou para nos dar exemplo. E Ele descansou para relacionar conosco, para que fosse um dia especial. Mesmo porque Adão e Eva foram criados no sexto dia. Foi a cereja do bolo, como alguns dizem, né? Foi a última criação na terra, foi Adão e Eva. Então, na boa palavra, haviam saído do forno, estavam quentinhos. Será que já estavam cansados? De forma nenhuma. Não foi simplesmente por estar cansado, mas o que Jesus queria ensinar é que aquele dia, o sétimo dia, era um dia especial, onde nós iríamos relacionar com Ele, reconhecendo que Ele é o nosso Criador. Eu então te faço outra pergunta. Qual era o costume de Jesus nos sábados? Porque se lembre que a Bíblia é muito clara. Porque Deus se fez carne e habitou entre nós. Jesus é Deus e Ele agora nasceu em uma forma humana para viver no mundo em que nós vivemos, para provar que é possível obedecer a Deus mesmo vivendo neste mundo. E Ele foi fiel até o fim. O próprio Jesus, sendo Deus, o que Ele fazia aos sábados? Segundo a Bíblia, nós sabemos que Ele tinha uma profissão, Ele era carpinteiro. E será que no sábado Ele estava trabalhando? Estava fazendo uma mesa, uma cadeira? O que Jesus fazia? Qual era o costume dele aos sábados? Vamos ver o que diz a Bíblia? Olha o que diz a palavra de Deus no próximo livro, o livro de Lucas. Lucas capítulo 4, e eu vou ler com você o verso 16. Lucas capítulo 4 e verso 16. E vamos ver qual era o costume de Jesus aos sábados. O que ele fazia? O texto fala assim: chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Olha que texto fantástico. O que a Bíblia está dizendo é que Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador, ele tinha o costume de, no sábado, ir para a sinagoga para estudar a palavra de Deus. Então era o dia que ele deixava os seus afazeres diários para poder se conectar de forma mais precisa, mais grandiosa com Deus. Quero te fazer outra pergunta importante. Conforme a orientação de Jesus na palavra de Deus, o que pode ser feito no sábado?
O que você e eu podemos fazer no sábado? O que se espera que aqueles que amam a Jesus façam no sábado? Será que no sábado nós devemos trabalhar para buscar o sustento para dentro de casa? Não que isso é errado, não que isso é ruim, pelo contrário, trabalhar é correto e nós precisamos trabalhar para viver. Mas será que no sábado devemos trabalhar? Será que no sábado devemos comprar, devemos vender? O que devemos fazer no sábado segundo a Bíblia e não segundo o eu acho, não segundo alguém disse, mas segundo a palavra de Deus? O que fazer no sábado? Quero te convidar a olhar comigo um texto bíblico e eu quero voltar de novo aqui para o livro de Mateus. No livro de Mateus, no capítulo 12 e no verso 12 também, vamos ver o que devemos fazer no sábado, o que se espera que os filhos de Deus façam no sábado. E o texto bíblico fala assim: quanto mais vale um homem do que uma ovelha, logo é lícito fazer o bem aos sábados. Então, segundo a Bíblia, no sábado devemos fazer o bem. E aqui o contexto está falando de tirar um jumentinho ou curando uma pessoa. Então, no sábado, devemos fazer o bem para os outros. Me deixe dizer algo para você. Vamos imaginar, é apenas uma hipótese, é fictício, não é verídico, mas vamos imaginar que eu estou em minha casa no dia de sábado, já fui para a igreja, louvei a Deus, cantei, orei, lemos a Bíblia e agora voltei para casa para almoçar. A família está viajando e, como eu disse que é apenas uma história, vamos imaginar que nesse dia, neste sábado, todo mundo da cidade viajou. Não tem ninguém, eu fiquei sozinho e eu tinha apenas um prato de comida. E eu então arrumei no micro-ondas e eu comi então aquela comida. E eu tenho uma fazendinha, um pedacinho de terra a 5 quilômetros, onde eu planto arroz e feijão. Mas em casa eu não tenho mais nada. Eu tinha um prato de comida que eu já comi. E de repente alguém bate no portão de casa. E quando eu vou atender, é uma pessoa que está literalmente morrendo de fome. Eu então te pergunto, se eu não tenho mais nada em casa, mas a 5 quilômetros eu tenho plantado arroz e feijão e já está na hora de colher, será que eu vou buscar esse arroz e feijão? Detalhe, minha família viajou no carro, eu não tenho transporte, não tenho nem uma bicicleta, eu tenho que ir de a pé. Será que eu posso caminhar 5 quilômetros, eu posso arrancar arroz, arrancar feijão, voltar para casa, cozinhar e dar para aquela pessoa que não tem o que comer? É lógico que sim, porque no sábado é lícito fazer o bem. Eu andei 5 quilômetros, eu arranquei o feijão, arranquei o arroz, eu preparei e dei para alguém que precisava comer. Você compreende? É lícito fazer o bem aos sábados. E eu então quero te fazer outra pergunta que é importante para entender esse tema. Que dia as pessoas próximas de Jesus, os discípulos, os amigos, que dia eles guardavam? Será que eles guardavam a segunda, a terça, a sexta, o domingo? Que dia eles guardavam? Vamos ver o que diz a Bíblia? Aqui no livro de Lucas, novamente, um pouquinho para frente aqui de Mateus, Marcos, Lucas. Eu vou ler contigo bem no finalzinho. Lucas, capítulo 23, e eu vou ler contigo a partir do versículo 52, de 52 a 56. Lucas, capítulo 23, de 52 a 56. As pessoas próximas de Jesus, amigos, discípulos, que dia eles guardavam? Vamos ver o que diz a Bíblia? Então acompanhe comigo a leitura. Lucas 23, a partir do verso 52. Fala o seguinte: chegando ele a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Então tirou o corpo do madeiro, envolveu em um lençol e pô-lo num sepulcro cavado numa rocha, onde ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e ia começar o sábado. As mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram a José e viram o sepulcro e como o corpo fora ali depositado. Então voltaram e prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme
o mandamento. Você percebeu isso aqui? O texto bíblico está nos dizendo que as pessoas próximas de Jesus, ali falou do dia da preparação. A preparação para quê? Para começar o sábado, para receber o sábado. Jesus morreu na sexta-feira, às 15 horas da tarde. E agora estava chegando o sábado e diz o texto que eles então pegaram o corpo de Jesus. Mas o ponto interessante é que era costume daquela época embalsamar o corpo de quem morreu. Mas nem Jesus, sendo mestre, foi embalsamado. Eles não embalsamaram porque não daria tempo, porque eles iriam guardar o sábado conforme o mandamento. E segundo a Bíblia Sagrada, o sábado começa no pôr do sol de sexta até o pôr do sol de sábado. Então, conforme a Bíblia, as pessoas próximas de Jesus, que falavam com Jesus, que comiam com Jesus, que tocavam em Jesus, que viam Jesus, que ouviam Jesus, eles guardavam o sábado, conforme o mandamento, diz a Bíblia. Fantástico saber disso, né? Que dia os apóstolos de Jesus guardaram? E os apóstolos, que dia eles guardaram? Quer ver comigo na Bíblia? Então acompanhe comigo o texto bíblico. No livro de Atos, vamos encontrar um texto muito especial, Atos capítulo 17, e eu vou ler com você o versículo 2. Atos 17, versículo 2, e vamos saber que dia os apóstolos guardaram. E eu quero já adiantar para você que tem um apóstolo que eu gosto muito e vamos falar dele, que é o apóstolo Paulo. Olha que dia foi guardado pelos apóstolos. Então, Atos 17, acompanhe comigo o versículo 2. O texto diz assim: Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados discutiu com eles sobre as Escrituras. Então perceba que os discípulos e os amigos de Jesus que estavam com ele guardaram o sábado conforme o mandamento. E agora os apóstolos que vieram em seguida, Paulo está dizendo que também era costume no sábado ir para a sinagoga. Isso é muito interessante. E você e eu, que dia vamos guardar? Qualquer dia? O dia que eu quiser ou nenhum dia? Eu quero fazer uma dinâmica com você rapidamente. Eu vou falar um dia da semana e você vai me dizer de que número você se lembra. Tudo bem? Vamos lá? Se eu falar segunda, de que número você se lembra? Logicamente, se eu falar terça, quarta, quinta, sexta, sábado, você entende? Não tem como fugir dessa regra. Logicamente, alguns tentam dizer que o dia de quarto, o 7º dia que Deus disse, é o domingo. Mas, na verdade, o 7º dia é o sábado e o domingo é o primeiro dia da semana. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. O 7º dia do Senhor é o sábado que Ele criou. Quero te fazer outra pergunta que é importante para discutirmos e aprendermos esse tema. Na vida eterna, na eternidade que Jesus nos preparou, será que haverá um dia para ser guardado? Ou seja, Jesus prometeu ir preparar um lugar e Ele vai voltar para nos buscar, para que nós possamos viver com Ele eternamente. Será que lá onde Ele nos preparou, na eternidade, vai ter um dia de guarda? O que você acha? Olha o que diz o texto de Isaías 66. Isaías, Antigo Testamento, 66, e eu vou ler com você o versículo 22 e o versículo 23. Olha o que fala o texto bíblico. Isaías 66, 22 e 23. Diz assim: Como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome, de uma lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a humanidade a adorar na minha presença, diz o Senhor. Amém? Que texto maravilhoso e que nos conforta o coração por saber que estamos obedecendo o assim diz o Senhor. Deus está chamando homens e mulheres para que possam crer.
Mas nunca se esqueça, a fé sem a obra, ela é morta. E não é crer no que eu quero ou no que eu acho, mas é conforme diz a palavra de Deus, ou assim diz o Senhor. Por que devemos guardar a lei de Deus? Por que você deve guardar a lei de Deus? Por que eu devo guardar a lei de Deus? Qual é o motivo? O que diz a Bíblia? Esse texto que nós vamos ler é um texto muito poderoso e ele fala sobre o juízo de Deus, o julgamento de Deus. No livro de Eclesiastes, um pouquinho para trás, depois de Provérbios, vamos encontrar esse texto maravilhoso. Eclesiastes capítulo 12, e eu vou ler com você os últimos dois versos, o 13 e o 14. E olha o que diz a palavra de Deus, o que ela nos apresenta. Diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois isso é todo o dever do homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, inclusive tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Você compreendeu? Por que devemos guardar a lei? Devemos guardar a lei porque o texto bíblico está dizendo que é o dever, a obrigação de todos os homens. E faz parte do juízo de Deus, porque Deus há de trazer a juízo tudo o que nós fizemos. Então, toda ação que nós fizemos vai ser julgada por Deus. Mas o ponto é, a ação que nós fizemos vai ser julgada por que parâmetro? Qual é o parâmetro do juízo de Deus? Logicamente, é a sua lei, conforme nós lemos. Então, baseado na lei, Deus vai julgar os meus atos e os seus atos, os meus pensamentos e os seus pensamentos. Como assim? Pensamentos, sim. Porque nós vimos que nos 10 mandamentos, lá diz, não cobiçarás. Então, perceba que cobiçar nós fazemos aqui. Ninguém sabe quando alguém está cobiçando, mas nunca se esqueça de uma coisa: o Deus que nós servimos, o Criador de todas as coisas, ele é onisciente. E segundo o Salmo 139, ele conhece os nossos pensamentos. Então, até os meus pensamentos, o Senhor, ele tem acesso. E tudo baseado na sua lei. Então, a palavra de Deus está dizendo para você e para mim que nós devemos guardar a lei de Deus, porque é nossa obrigação, é o nosso dever como cristãos. Aqueles que querem ir para o céu, eles são obedientes, porque a lei vai ser a base para o juízo de Deus. Inclusive, a lei de Deus, ela estará no céu. Você sabia disso? A lei de Deus estará no céu. Quer ver na Bíblia? Acompanhe comigo então a leitura do livro de Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, capítulo 11. Apocalipse, capítulo 11, e eu vou ler com você o verso 19. E olha o que diz o texto bíblico. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu santuário. E houve relâmpagos, vozes e trovões, e terremotos e grande chuva de pedras. Você percebe? Está dizendo aqui em Apocalipse que a arca da aliança estava no templo de Deus, no céu. E nós vimos nos estudos anteriores sobre o santuário, sobre a arca da aliança. E dentro da arca da aliança estava justamente a lei de Deus. As 2 tábuas de pedra, tábuas do testemunho, escrita pelo dedo de Deus. Então, os 10 mandamentos foi escrito por Deus com seu próprio dedo, para que todos nós pudéssemos entender que ela é imutável, ela é inquebrável. Tudo bem? Pode ser que você agora tenha pensado assim: como assim, pastor? Então quer dizer que os 10 mandamentos, escritos em 2 tábuas de pedras, foi escrita pelo dedo de Deus? Sim, é isso mesmo. E eu quero te mostrar na Bíblia. Esse texto, ele não está no nosso estudo de hoje, mas eu quero ler para ti. Olha o que diz o livro de Êxodo. Êxodo 31, e eu vou ler com você o verso 18, diz assim: quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe 2 tábuas de pedra, tábuas do testemunho, escrita pelo dedo de Deus. Você percebe? Então, os 10 mandamentos que estão em 2 tábuas foi escrita pelo dedo
de Deus. Queridos, eu quero então concluir esse estudo fazendo para você uma pergunta. Você compreendeu, segundo a palavra do Senhor, que você e eu precisamos ser restaurados pelo Senhor Jesus? E você entendeu também que você e eu precisamos urgentemente aprender a confiar inteiramente nele? Se você compreendeu isso, que você precisa ser restaurado por Jesus, segundo a vontade dele, para andar nos caminhos dele, e precisa confiar nele, e é através do Espírito Santo que isso acontece, nós iremos então ouvir agora o pastor Luiz e nós vamos então concluir o estudo de hoje. Então espere aí que eu vou chamar minha dupla missionária e ele quer falar algo para você, tudo bem? Pastor Luiz, é sua vez de vir finalizar. Que Deus te abençoe. Abraço para vocês, fiquem com Deus. Que maravilha, né? Estudar esse assunto do sábado é realmente algo encantador. Um dia restaurador. É o santo sábado do Senhor. Você sabe que o sábado é o quarto mandamento da lei de Deus. São 10 mandamentos e o sábado é o quarto. Veja, ele é tão importante que Deus colocou este mandamento na lei. E um detalhe, o sábado foi feito antes do pecado. Ou seja, quando Deus fez o sábado, não havia nenhuma nação, não havia nenhum país, não havia nenhum povo. Então dizer assim, o sábado é coisa dos judeus é um equívoco. Dizer assim, o sábado é coisa dos adventistas também é um equívoco. O sábado é uma coisa de Deus, foi Deus quem fez. E é o quarto mandamento. É tão importante quanto o mandamento que diz não matarás, não adulterarás, não furtarás, entendeu? Não cobiçarás. Ele está no mesmo nível de todos os mandamentos. É o sábado. O sábado deve ser guardado do pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado, como diz a palavra de Deus. E mais, o sábado é o dia do Senhor, o sábado é o dia em que Jesus fez várias curas, o sábado é o selo de Deus, o sinal de Deus, o sábado é uma bênção para o descanso físico, emocional e espiritual. Entendeu ou não? Você viu que no estudo aqui está bem claro esse assunto, muito claro. Quer ver? Ó? Aqui nós temos, por exemplo, um texto que chama muito, mas muito a nossa atenção. Eu vou ler para você. É Lucas capítulo 4, verso 16. Olha só. Lucas 4, 16. Fala exatamente assim. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Você viu? Jesus entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume. O que é um costume? É alguma coisa que você faz sempre. Então Jesus tinha esse costume de ir à igreja aos sábados, de guardar o sábado, por ser o quarto mandamento. Então eu estou seguindo a Jesus e você deve seguir a Jesus e todos nós devemos seguir a Jesus, porque Jesus é o nosso exemplo. Foi ele quem disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, tem algumas pessoas e algumas igrejas que até aceitam os mandamentos, mas só aceitam 9. Quando chega no quarto mandamento do sábado, eles não aceitam. Então, dos 10, muitas pessoas e muitas igrejas aceitam apenas 9, não aceitam os 10. Agora, será que pode isso? Vamos ver o que diz São Tiago, o livro de Tiago, no capítulo 2. Abra comigo a sua Bíblia em Tiago 2. E eu vou te mostrar o verso 10. Olha só o verso 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então veja, 10 menos 1 para Deus é igual a 0. Entendeu ou não? Então se você frequenta uma igreja que não guarda o sábado, é como se ela não guardasse nenhum. Ou seja, é uma igreja nota 0. Porque 10 menos 1 na Bíblia é igual a 0. Entendeu? Por isso o sábado não pode ser rejeitado ou ignorado. Nenhum dos 10 mandamentos. Eu estou falando do sábado hoje, por isso estou dando essa ênfase. Agora presta atenção. Na Bíblia encontramos 3 tipos de descansos. O descanso físico, o descanso espiritual e o descanso eterno. Para o descanso físico, Deus nos deu o sábado.
Para o descanso espiritual, Deus nos deu Jesus. E para o descanso eterno, nos deu um novo céu e uma nova terra. Se você guarda o sábado, você descansa fisicamente, porque você não vai trabalhar, não vai negociar, não vai viajar, não vai estudar, você descansa fisicamente. Mas guardar o sábado da maneira correta é estar na presença de Deus. Por isso nós guardamos o sábado e vamos para a igreja no sábado, para você unir o descanso físico com o descanso espiritual. Essa é a ideia que Jesus nos passou lá em João 5, quando ele curou aquele paralítico do tanque de Betesda. E Jesus então curou no sábado aquele homem, mostrando que o sábado é dia de cura, de descanso, de restauração, é um dia de bênçãos. Veja que Deus descansou, abençoou e santificou, porque o sábado é dia de descanso, é dia de bênçãos e é dia santo. Entendeu ou não? Então eu quero convidar você a viver os 3 descansos: o físico, o sábado; o espiritual, Jesus; e o eterno, o novo céu e a nova terra. Amém? Eu quero convidar você hoje a guardar seu primeiro sábado. Quero convidar você a ir a uma igreja adventista e guardar seu primeiro sábado. Se organiza, conversa com o seu instrutor bíblico, com a sua instrutora, e marca de ir já no próximo sábado guardar o primeiro sábado. Vai ser maravilhoso você guardar o primeiro sábado. Vem conosco, vamos seguir os passos de Cristo, vamos obedecer à palavra de Deus, e dessa maneira você estará recebendo o selo de Deus, o sinal de Deus na sua vida. Amém? Você aceita guardar o sábado? Você aceita os 3 descansos? O físico, o espiritual e o eterno? Se você aceita, levante a sua mão e diga: pastor, eu aceito, eu quero, eu preciso. E nós vamos orar por você. Muito bem, meus parabéns por esta importantíssima decisão que você está tomando agora. E atenção, durante a semana nós temos alguns textos para você ler, meditar, é uma tarefa de casa. E esses textos falam sobre comunhão, relacionamento e missão, tá bom? Deus te abençoe, vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado pelo tema de hoje. Abençoa esta pessoa que ora comigo, que tomou a decisão de guardar o sábado, de obedecer os princípios da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça.